Então, qual que é o detalhe que eu vejo sempre do GG? É, e isso é cultural, tá? Não é culpa de A, de B ou de C, mas é cultural do segmento, que é muito focado no resultado e muito pouco focado em como chega no resultado. Normalmente, esse como chega no resultado, aqueles que têm muito bem internalizado um passo a passo, ou já desenvolveu tem algum tipo de competência muito bem definida, ele chega por si, depois ele vai meio que repetindo a fórmula. Sabe quando a gente vai lá, cozinha, faz uma comida, dá certo, aí depois, pô, acho que eu vou fazer mais ou menos daquele. Aí você faz a segunda vez, pô, deu muito certo. Aí você faz a segunda, pô, virou meu prato já preferido aqui de casa. Aí daqui a pouco você já é uma unanimidade. Mas se perguntar, cara, você fez um passo a passo, você seguiu? Não. Fui de olho, fui de intuição, fui de experiência. Dá certo, como também pode dar muito errado, porque não tem uma fórmula, não tem uma validação. E o que que acontece quando a gente olha e assume uma agência, ou quando a gente troca de agência, ou até mesmo quando você para dar para fazer uma reestruturação na carreira, para retomar seus pontos, revigorar um pouco a sua. Como vocês estão fazendo aqui? A cultura que olha para o resultado, e eu sempre falo isso, o resultado é o maior anestésico que existe de processo, ou então de. Porque o resultado deu certo, não precisa discutir. Quando alguém bateu a meta, bateu a meta. Você não vai querer ficar discutindo. Poxa, mas como é que você bateu essa meta aí? Como é que. Você não quer saber, ufa, um a menos, né? Ufa, um a menos para me preocupar. E isso é em cascata, cara. Teu regional pensa assim, as outras agências, todo mundo pensa assim. Aí eu sempre falo o seguinte: enquanto está dando certo, ok, maravilha, ninguém mexe. E quando começa a dar errado? E eu já não sei se eu trouxe aqui para vocês, mas já falei em algum momento. Eu sempre gosto de repetir porque isso é validação de anos e anos e não só de, fiz uma enquetezinha e saiu isso. Não. Desde que eu tô com a mentoria aqui, eu sempre, de tempo em tempo, eu faço algumas pesquisas no Instagram. E normalmente o meu percentual é metade das agências estão rodando bem, metade das agências não estão rodando legal. Quase sempre é isso, dá 49, 50, 51, dá 51, 49, 50, mas é sempre assim. Por quê? Porque é justamente esse ponto. Quando dá o errado, quando o cara esgota o fator sorte dele, porque às vezes o seu gerente também não sabe como ele chegou naquilo, como ele bateu aquela meta, como ele contou com um golpe ali de alguém que veio, de alguma coisa. Não é previsível, tá? Não é previsível. E aí, quando a gente fala, pô, é assustador eu olhar, porque é difícil mesmo você parar para ver e falar, cara, é são essas pessoas que eu tenho que contar? São essas pessoas mesmo que eu estou confiando a minha carreira? Os meus resultados? É meio que assustador, porque você fala. Aí a consequência disso sempre é o mesmo pensamento da maioria, que é assim: quem colocou essa pessoa aqui? Como é que ela chegou no cargo que ela tá? Cadê o RH? Ou então você quer matar o GG anterior. Fala, cara, que o cara era? Pai dela? Era tio? Era que desgrama que deixaram essa pessoa aqui. E eu tô vendo aqui o Velber rir, e na cooperativa vocês fazem isso ao cubo, porque na cooperativa tem muito fator político. Conforme a cooperativa de 2 em 2 anos, se eu não me engano, ela troca, né? Todo o conselho, não sei o que, é tipo eleição. E aí, cara, sai um, o outro entra, aí o outro que tá lá protegido do presidente. Nossa senhora, é um negócio surreal. Por quê, gente? Porque a ideia de que as pessoas estão prontas, ela não é real. E se você tem uma formação como a nossa aqui, que ela é muito assertiva, ela é muito cirúrgica, como esse fator, por exemplo. Se vocês não tivessem aqui, gente,
vocês não teriam parado para olhar para o time e falar, deixa eu ver esse negócio do engajamento um pouquinho, vamos mexer na ferida. E esse é o ponto, porque na hora que você precisa, você não tem. Sabe o extintor do carro? Pegou fogo e, não sei, nunca usei, tá travado, tá quebrado, tá vazio, venceu. É mais ou menos isso. Mas, Xande, e aí? O que a gente faz? Então, senta e chora? Não, né? Não dá tempo de sentar e chorar, né? O que tem que fazer é, vamos olhar, vamos ficar atentos e aos poucos a gente vai trazendo essas pessoas, principalmente as mornas, para perto da gente. Eu sou do favor o seguinte, vocês vão me ver muito falando isso, tá, gente? Dá para recuperar desengajado? Eu já vi pessoas recuperarem. Aliás, já vi potencializarem desengajados quando acertou o cerne ali do que a pessoa sempre precisou, do reconhecimento, tal, uma série de tarefas, etc, etc. Mas, principalmente quando a gente fala de banco público, que eles têm mais alguns mecanismos de defesa e tal, eu sempre falo assim, cara, beleza, vocês vão ver até isso aqui na questão do engajamento. Eu sempre falo assim, ó, tá bom, não vai fazer, não quer fazer, não colabora. O termo que eu uso de metáfora é, vai carimbar ou dobrar pastinha de estagiário. Quer dizer, todo trabalho mecânico, chato, etc., esse cara vai começar a fazer. Porque já que ele não vai puxar negócio, ele vai ajudar a fazer alguma coisa operacional enquanto outro gerente está puxando negócio. Ah, mas como o cara não vai aceitar? Pois é, mas aí é uma outra história, né? Tipo, a gente vai trazendo alguns pontos. Depois vou mostrar para você como é que faz isso, mas é uma mentalidade que tem que ter. O desengajado tá ali quieto, ou você vai realmente tentar recuperar esse cara, ou você vai falar, já que você está aqui, não quer, você vai fazer o trabalho mecânico, operacional, braçal, todo o que existir, ele vai ter que fazer. Né? Em que sentido? Você vai chegar e falar isso abertamente para ele? Agora você será o meu estagiário? Não, óbvio que não, que o cara vai dar chilique e você vai ter problema com isso. Mas você vai começar a passar aquelas tarefas que, aliás, tá? Mais pra frente a gente ainda vai ver na mentoria. Aliás, vocês vão perceber que os seus gerentes delegam de baixo para cima para você. Tarefas que muitas vezes ele fala, chefe, dá uma força aí, não sei o quê, daqui a pouco você está responsável por fechamento, por documentação, por uma série de coisas que nem era para você fazer. Eu sempre falo isso, tem um monte de GG assistente dos gerentes dele, e nem percebe. A hora que veja, tá cheio de tarefa, mesa cheia, não tem tempo para nada e ainda é cobrado pelo próprio gerente. Ô, chefe, e aí, fez ou não fez? Ô, chefe, e aí, conseguiu fazer ou não? Ô, chefe, e aí, ligou para ele? Ô, chefe, ele mandou o documento? Falou, alguma coisa tá errada. Era para eu estar falando isso e não ele fazendo comigo, né? Mas, enfim, são coisas que a gente vai ver daí depois. Mas é isso, tá, Everton e os demais colegas aqui? É preciso ter coragem. Coragem de quê? De olhar para a realidade. Porque uma coisa eu afirmo para vocês, quanto mais próximo da realidade, maior a tua chance de encontrar uma solução. De imediato, não. Por quê? Porque não é você fazendo. Você está aqui comigo, eles não estão. Você chegou onde você chegou, eles não chegaram. Você tem noção do que é carregar um time nas costas e ser responsável pelo time. Eles não têm essa noção, eles fazem o dele, como diz o ditado dos executivos, né, dos grandes centros aí, deu 6 horas, cai a caneta, pum. Doa quem doer. Então, assim, são etapas. A gente está lidando com pessoas e não é que eles têm que ser igual a vocês, gente, pelo amor de Deus. Se eles fossem igual a vocês, eles já eram GGs. Eu sempre repito isso. Eles não precisam ser igual a vocês, mas vocês precisam ter uma dose de não ingenuidade, ok? E outra dose de, olha, hierarquia tá comigo, né? O que eu vejo hoje é muito pelo atropelo todo, o GG, e a gente estava conversando sobre isso, né? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, quanto que cada vez mais o gerente geral ele tem perdido o poder de decisão, de estratégia, de etc. E cada vez mais ele tem se tornado um fiscal de metas, que é um absurdo, não é?
teu chefe cobrando você e pergunta, então, eles fizeram, então, entregou, então, tá quantos por cento, então, e aí você fica lá olhando, vendo, pô, que hora que eu vou poder jogar o meu jogo? Que hora que eu vou poder fazer do meu jeito? Que hora que eu vou poder arriscar do jeito que eu acredito? Que hora que eu... Cada vez menos é tirado esse poder e cada vez mais vem formato empacotado de cima para baixo, que é, o cara passa uma meta até a hora do almoço, depois do almoço tem outra meta, e depois tem que ajudar uma outra terceira, que é pro trimestre, e aí o gerente olha e fala, mas como que eu tomo decisão se elas não me dão escolhas de tomar decisão? É como se fosse uma receita pronta. E é isso que a gente precisa desenvolver. É entender como aguentar essa pressão, como fazer tudo isso. E o tal do engajamento, que é o que a gente está vendo nesses encontros, nesses primeiros, ele é muito complexo e é isso que eu preciso que vocês entendam. A palavrinha mágica, tão sonhada por todos nós, no fundo, é uma construção árdua, de dia a dia e de movimentar a minha realidade. Repito, escrevam, gravem essa frase. Movimentar a minha realidade. Qual realidade? Do time. Caramba, tá lá desengajado. Caramba, tem outro que não gosta disso. Caramba, tem outro que só reclama. Caramba. Hoje depois nós vamos ver um pouquinho das classificações, das denominações. Mas eu quero. Mais alguém tem algum? Testou lá? Jaqueline, acho que testou. Quem mais testou aí para ver? Se aplicou? O que sentiu? Vamos trazer esse bate-papo para os colegas que talvez ainda não conseguiram fazer, mas para incentivar, gente, façam isso. É o primeiro ponto. Vocês vão fazer vários exercícios desse de mapeamento do time. Esse do engajamento, desengajamento é o primeiro. Ele acende o sinal amarelo para vocês. Para falar, não, opa, esse eu vou cuidar mais de perto. Opa, esse está tão perdido que eu nem imaginava. E esses tão perdidos, às vezes, tem solução, tá, gente? É que ele se sente esquecido, não pertencimento, abandonado, perdido. Meu chefe só me cobra, meu chefe só reclama, meu chefe me persegue, meu chefe não gosta de mim. Logo, logo, vocês vão descobrir que não é com você, é com ele o problema. E aí, como infelizmente a gente não consegue dar um comando para a pessoa não tenha sentimento, não tenha problemas, não tenha desânimo, apenas trabalhe, a gente não tem esse comando no ser humano. Ele vem com tudo que ele está sendo, que ele está vivendo, que ele sempre foi. E o nosso papel é dar parâmetro. Como líder, como gerente, como formador. Caramba, tudo isso, líder, gerente, formador, é. Por quê? Vocês já viram que muitos não têm capacidade técnica, então é formador. Vocês já viram que muitos não sabem a direção, então é líder. Vocês já viram que muitos, se não gerenciar, não sai do lugar, então é gerente. Xando do céu, é difícil. Mais difícil. Ó, gente, eu já vi centenas e centenas de gerentes gerais. Todos passam por isso, todos. E eu vou dizer mais, não é um negócio que você, não é aqueles regime da lua, regime da sopa, regime do não sei do que cada um inventa, só vou fazer um pouquinho, depois saio. Todo dia, toda semana. O dia que você descuida, o negócio volta a pegar fogo. O dia que é um negócio, sabe aqueles bombeiros que a gente vê em grandes queimadas, coitado, batendo com o pano, assim, né? Nem água o coitado tem. Ou aqueles negócio que esguicha nas costas, batendo com um pano para acabar a queimada. É isso, todo dia. O cara tá lá, todo dia tem que queimar, tem que pegar o paninho e ficar batendo. Xando, vai melhorar? Depende. Por eles não, por vocês sim. Porque vocês são líderes. Vocês vão puxar. Vocês vão dar a educação que ainda o banco não deu a eles, que talvez a família não tenha dado a eles. Não que eles sejam mal educados nesse sentido, mas questão de comportamento, questão de proatividade, questão de sobra tudo para vocês, estoura em vocês. Ok? Mais alguém, gente? Vamos lá, bora lá. Alguém quer dividir, aplicou, deu certo, ou tá ali ainda? Quem que fez além do Everton? Quem mais? Boa Kelson. noite, senhor. Boa noite. Eu comecei a mapear a equipe na quarta e na quinta, né? Deixei deles bem à vontade. Não passei comando.
E o resultado foi o seguinte, os dois engajados, eles continuaram fazendo, como sempre faz, né? E os mornos, eles Uhum. ficaram ali no reativo. Se aparecesse, eles fariam, né? Caso não aparecesse, aí na sexta-feira eu já comecei a mudar a estratégia. Eu comecei a trazer os engajados para mapear os mornos e começar a dar comandos ali para eles, para não ficar exclusivamente uma pessoa dando comando. E eu vi Uhum. que no primeiro dia dessa semana já mudou um pouco a coisa. Legal. Aí eu Isso é vou ficar interessante. tentando aplicar essa semana isso aí, para ver se a gente traz mais morno para a turma dos engajados. Legal. E isso é uma das coisas que a gente vai ver aqui também nessa. Como é que você movimenta, né? Como é que você faz os seus gerentes ajudarem e também ajudarem no mapeamento. Quem tiver com agência grande, se tiver alguém aqui com agência grande, essa estratégia ela é primordial. Passou de 10, gente, já é um parto. Passou de 10, já começa a fugir da casinha, né? Então, imagina agências de 20, 30, que é normal, ainda existe. Mais alguém? Mais alguém? Boa noite, boa noite. Boa noite, Rainer. E aí? Eu acho que para mim está sendo natural essa semana aí. Eu nem apliquei o teste, mas eu acredito que foi natural. A primeira semana aí eu já consegui. Eu acho que eu nem deveria, né, cobrar esses primeiros dias, mas já consegui perceber assim nitidamente na equipe a existência aí desses tipos de comportamentos, né? E acho que a principal preocupação nesse início agora é tentar mudar essa cultura. E eu fiz exatamente o que o colega disse aí. Eu chamei ali os que são mais engajados e já começaram a passar um pouco, às vezes, mais até demandas operacionais para eles, para desafogar um pouco e aos poucos ir melhorando, né? Legal. Importante você estar assumindo agora, já ter esse olhar, já ter essa leitura, logo você já consegue não deixar a coisa lá na frente trazer problema, né? Você já vai tateando eles aí no caminho que você espera. Isso vai te ajudar muito você ter começado logo e ter assumido e já começar, como a gente fala, do jeito certo, né? É o que a gente fala. O que a gente traz aqui são práticas reais que todos os GZs já aplicaram, já foram validadas, né? Não são coisas que, vou ver se dá certo. Na verdade, quando eu digo a vocês testam, façam isso, apliquem isso. Já foi feito, né? Eu já sei que dá certo. A questão é que eu preciso fazer vocês terem experiência, tá? Eu preciso fazer vocês acreditarem ou não, executarem ou não. Pode ser que alguns não funcionem, pode ser, é normal, às vezes precisa fazer de novo, não está no momento legal, ou às vezes você não conseguiu fazer da forma que deveria, porque o regional está no pé e está atrapalhando todo o contexto. Tudo isso faz parte, gente. Não é um jogo e não é uma receita de bolo que funciona para todo mundo. Mas quando a gente consegue prever o próximo passo, fica muito mais fácil, né? Esse é o objetivo nosso aqui, prever o próximo passo e dividir a execução, dividir as dificuldades, nos ajudar por meio dos problemas que possam acontecer. Então, é sempre isso. E uma coisa que eu falo para vocês, e que funciona bastante, é assim, tudo que vocês estiverem vivenciando, pode jogar lá no grupo, pode colocar lá no grupo, que normalmente o que eu digo é o seguinte, problema de um é o problema de vários, tá? Então, de repente, você está passando por um momento, o colega também, aí a gente abre lá e fala e debate, conversa no grupo em relação a isso. Bacana. Mais alguém, gente? Mais alguém quer dividir aí? Boa noite. Tá Oi, bom o boa meu noite, áudio? Aqueline. Tá bom, estamos ouvindo. Eu troquei de aparelho aqui e não estava sabendo. Mas beleza. Na verdade, eu já comentei ele no grupo, né, que eu fiz e não tive muita surpresa, pelo fato de eu conhecer já a equipe. Na verdade, ali o que pesou para mim essa semana foi algo que ficou na minha cabeça e depois eu efetivamente feito esse teste e o mapeamento, é o meu posicionamento.
Porque aí eu percebi, assim, por exemplo, que tem uma colega lá que cara, inicialmente, assim, na tua primeira, quando você começou a falar sobre os engajados, eu pensei, nossa, ela é super engajada. E depois eu fui entendendo que não, né? E aí, o que foi um start, tipo, um insight, assim? O meu posicionamento talvez esteja errado, porque eu acabo entregando mastigado, e daí, a partir dali, sim, acontece, né? Então, como que eu preciso me posicionar para não criar esse vício, sei lá, se eu posso dizer dessa forma, porque eu sei que eu tenho muito mais que esses colegas, alguns colegas têm muito mais a contribuir, e talvez a minha forma de interagir, ou de cobrar, ou de entregar a encomenda de uma forma mais mastigada, vamos dizer assim, que esteja até limitando eles. Eu me cobrei nesse sentido. Interessante. A gente vai aprofundar muito isso na hora que a gente aborda a questão da delegação, tá? A gente vai aprofundar muito nisso. Mas existe um ponto aqui que, para a gente entender isso, de certa forma a gente fala assim, bom, monitora o mastigo do comando controle ou dou liberdade? O que é mais eficiente? Aí eu vou dizer a vocês, não, em termos de motivação para quem é proativo, liberdade. Em termos de ficar esperando quem não é proativo, a pessoa sempre vai ficar esperando um comando controle ou um tópico. O que dá para se fazer, tá? Não precisa dar a salada de fruta cortadinha, picadinha pro cara. Dá lá para ele o melão, o abacaxi, a melancia e fala, olha, preciso que você faça 5 copos de salada de fruta, picota tudo, não sei o quê, não tem segredo, todo mundo sabe fazer, tem que picotar, não sei o quê, separa os... Ok, posso esperar? Pode. Ponto. A gente, em alguns pontos, ainda tá em nós, e até é uma fonte de prazer, algum tipo de execução, de comportamento, que o GG gosta, porque ele sempre fez bem, porque para ele aquilo ele faz dormindo, porque para ele aquilo ele ama fazer. É como se fosse um operacional de estimação, vamos chamar assim. Aí o que acontece? Como você faz muito bem, faz 10 vezes mais rápido que seu gerente, você toma aquela operação, você toma aquela execução como algo de estimação. Ah, isso aqui eu não abro mão, isso aqui eu tenho que fazer mesmo, sempre fiz, minha vida inteira. Nossa, eu sou tão boa nisso, eu nem olho para fazer. Nossa, eu faço em 5 minutos, ainda a gente fica feliz, né? Todos os meus gerentes fazem isso em meia hora, eu faço em 5 minutos. Como eu sou bom, meu Deus do céu. Então, o que acontece? A hora que a gente vê essas questões que a gente é muito detalhista ou faz muito bem, tudo que é operacional, a gente tem uma tendência a mastigar e já dá pronta só para eles fazerem a parte chata da história. Só que aí é aquela história, eu não estou ensinando a pescar, eu estou dando o peixe quase que já pronto, só estou mandando ele recolher a linha lá, né? Ele não vai... Então, a gente vai trabalhando isso, tá? Assim, em que etapa de consciência essas pessoas do time estão? Se eu der o comando, falar, eu preciso de salada de fruta, tá ali as frutas, eles vão lá, vão pegar, vão picotar, etc, etc. Ou, se eu não falar para eles, olha, lembra que nós combinamos de cortar todos os copinhos de salada de frutas? E ele não tá nem aí, ele vai fazer outra coisa. Esse é o ponto. Esse que não tá nem aí, vai fazer outra coisa. Se a gente for analisar, ele não está entendendo nem quais são as funções dele, a obrigação dele. No cargo descritivo, ele não entende. Ele é tipo um estagiário sênior. Entendeu? Estagiário sênior fica ali esperando a demanda acontecer. Se a demanda não cai no colo dele, ele fica fazendo qualquer coisa. Menos o que o cargo, o que o objetivo. E aí a gente dá um passo atrás, Jaqueline, que é assim, ó,
não é que eu preciso fazer esse cara produzir melhor tecnicamente, etc, não sei o quê. Não, não, eu preciso trazer uma consciência dele do que é uma rotina do cargo que ele ocupa. É assustador, gente, mas é o beabá do beabá. Por quê? Porque talvez ninguém tenha feito isso com ele, ninguém cobrou isso dele, ele sempre atuou como estagiário sênior que vai precisar, que vai ficar fazendo o que o chefe manda. Se o chefe não manda, parece que ele não tem nada para fazer, que é um absurdo, concordam? Caramba, mas eu tenho. O GG tem. Se o GG tem reunião, visita fora, videoconferência, não sei o quê. Esse cara não vai fazer nada em 3, 4 dias da semana? Como assim? Ele vai ficar só disfarçando no operacional, só ajudando o idoso a desbloquear não sei o quê. Caramba, o grande problema é que vamos falar um português correto, do que os bancos esperam. Eles nunca vão falar isso, mas a grande verdade é essa. É assim, gerem negócio, operação é obrigação. Gerem negócio, operação é obrigação. Gerem negócio, operação é obrigação. E aí tem gente que não tem a pegada de gerar negócio e se esconde na operação. E aí, mesmo sendo gerente de contas, hein? Mesmo sendo um PJ, mesmo sendo uma alta renda, mesmo, entende? Ele acha que, e aí quem que tem que ficar dando o time da operação, o timing da venda, o timing da prospecção, o timing do volume de campanha, é o GG, toda hora é o GG. Pô, caramba, por isso será que esse cara, se eu parar de falar, ele não entende que ele tem que prospectar sozinho? Depende do grau dele. Por isso que eu falo, é profundo a questão, não dá para a gente resolver numa fórmula mágica, não dá para você resolver numa reunião matinal, não dá para você resolver em apenas uma chamada individual de feedback, entendeu? Não dá, porque a gente precisa colocar todos eles minimamente no básico bem feito. Eu garanto para você, boa parte do seu time, mais da metade do seu time, não faz nem o básico bem feito. E alguns não têm consciência de qual é o básico que o cargo dele exige. E aí, como os bancos estão exigindo a pegada nos últimos anos, eles acham que o creme de la creme, o negócio é certificação. Tá, agora eu sou CPA 20, agora eu sou CEA. E daí, você não faz o básico. O currículo deu certo, mas para o seu dia a dia, meu amigo, um desastre. Era melhor você voltar a fazer o básico e se preocupar com certificação. Mas o banco, tudo bem, o banco exige, ele vai ter que fazer. Mas é que na cabeça dele, ele já está no máximo, que é ter certificado, ter sido feito uma boa certificação, passou, legal. Vamos dizer que é fácil, não é fácil, mas tem que fazer. Ou seja, gente, vai acontecer isso que todos vocês estão colocando. Vocês vão se assustar, vocês vão olhar e falar, caramba, vocês vão olhar e falar assim, poxa vida, até onde... E este insight seu é interessante, Jaqueline, para você entender qual é a etapa que você se encontra em relação ao monitoramento, delegação, é isso mesmo. Alguns você vai ter que intervir mais, outros você vai ter que mastigar um pouquinho mais. Só que aquela história, não dá para mastigar todos os dias. Quer fazer isso? Sabe o que você faz? A melhor dica que eu dou para todos vocês, quer resetar, assim, zero? Faz uma vez, chama o cara e fala, ó, vamos fazer o seguinte, você vai passar o dia comigo, eu vou passar o dia com você. Não é para ver se está fazendo errado, não é para te cobrar, não é para nada. É para a gente ir ajustando alguns parâmetros. E aí você vai ensinando, reeducando, fazendo, dando dica. Você faz uma vez isso bem feito. Depois, nas outras vezes, você só vai separar as frutas ou falar, pega a fruta lá embaixo na geladeira, tá lá o melão, não sei o que, depois você faz picota, ok, tchau. Porque se todo dia, gente,
Eu tô usando essa metáfora de fruta porque eu tenho maior preguiça de cortar fruta, etc, etc. Então eu já compro os copinhos prontos. Só que você vai lá, dura 2, 3 dias. Então por isso que eu tô usando essa metáfora. Por mim, eu queria todo dia o copinho pronto na minha casa, mas eu não tenho. Tá? Por que que eu tô falando isso? Porque é justamente isso que o teu gerente espera, que ele chegue na mesa dele, esteja ou o e-mail, ou a mensagem do WhatsApp, ou qualquer tipo de coisa, prontinho, é só chegar e trabalhar. Hoje E, aconteceu exatamente isso que você está falando. Eu acabei tendo um problema de saúde e fui para a agência, mas passei mal, tive que sair. E eu cheguei e entreguei o copo para ele. Eu falei, ó, hoje eu preciso que você faça isso, foque nisso. Nós estamos com um colega em férias, outro sem saúde, eu tive que sair. Tipo, eu sabia que ia ser muito complicado, então, pronto, resolveu. Agora, se eu não tivesse entregue assim, eu sei que ia ficar um bando de gente correndo para todo lado e não ia rodar. Mas o que você falou também já me veio muito à mente. Eu finalizei a aula dos testes. Eu acho que também tem muito a ver com as características de cada um, né? Às vezes, da com gente certeza. entregar, ou da gente ser muito perfeccionista, tem que fazer dessa forma, tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu Uhum, tempo. Então, acho que também tem muito a ver, né? Tanto deles quanto o nosso, né? com certeza. É um jeito, modo operante, né? Aqueles que são mais organizados, sistêmico, vai querer assim. Aí aqueles que são mais improvisados já vai querer mais solto. E assim vai. Então é muito. A gente vai aprofundando nisso tudo durante a mentoria. Pode ficar tranquilo que vocês vão ver, tá bom? Vamos lá, então, gente. Mais alguém? Mais algum ponto quer dividir aí o que a gente fez? É importante sempre a gente estar recolocando e a gente dar o próximo passo, já que a gente está dentro da mesma temática aí. Beleza? Vamos lá, então. Vou dividir aqui com vocês, trazer a evolução de hoje, a evolução do que a gente vai fazer aqui. Vocês estão vendo o slide aí para vocês ou não? Ainda não. Então, peraí. Tem que fazer de outro jeito. Agora apareceu, né? Foi. Então, vamos lá. Bom, aqui, gente, quero trazer para vocês esses 4 pontos aqui na tela. O que eu preciso olhar? Qual é o ponto de monitoramento que eu devo sempre estar observando nos colaboradores? Indivíduo, comportamento, resultado e operacional, tá? Quando a gente fala de time, a gente está olhando para a agência de um todo. Quando a gente vai no 1 a 1 nesse mapeamento de quem é engajado, quem não é, quem faz assim, quem faz do outro jeito, quem planeja, quem é mais proativo, quem é reativo, a gente está falando de indivíduo e de comportamento. Cada um vai ter um jeito de fazer e é importante você ter isso em mente. O resultado em si, ele vai ser consequência muito da parte técnica, muito do comportamento, muito daquilo que você, como gestor, também trouxer de ritmo, de forma de fazer a gestão, forma de buscar resultado. Isso se estende para qualquer tipo de produto. E aí tem a questão operacional, né? Pode ser que o cara só foque no resultado e o operacional seja bem ruim. Pode ser que ele só foque no resultado e o comportamento dele é quase que inaceitável. Ou pode ser que o comportamento dele mate o resultado e também, enfim, atrapalhe o operacional, porque ele procrastina, porque ele é desorganizado, porque ele não entende ou não quer saber, ou finge que não sabe,
dos processos, das regulamentações, das normativas, tudo aquilo que é muito sério dentro de um banco, de uma cooperativa, de uma instituição financeira. Tem uma parte que não dá para brincar, né? Tem uma parte que não dá para ficar andando com gasolina e com isqueiro aceso, não dá. Em algum momento, a falha operacional, em algum momento a indisciplina operacional, em algum momento o desconhecimento do operacional vai matar o resultado desse cara. Ou então vai atrapalhar, vai dar um puta problema para esse cara e vai danificar, vai tirar do prumo, vai desorientar o comportamento dele como ser humano. Então, eu sempre tenho que ter a clareza. Quem é a pessoa, que tipo de comportamento tem, que tipo de resultado faz e como que é o operacional dele. Será que esse operacional gera negócio? Será que esse operacional não é uma muleta para ele mesmo não buscar negócio? Não tem que tirá-lo da zona de conforto um pouco? Ou será que ele acha que está vendendo, sei lá, pamonha na feira? O que importa é vender que se dane, o resto que não pode também, é banco, não é pamonha na feira. Tem que ter mínimo, tem que ter postura, tem que ter comportamento de banco, tem que ter... não adianta, cara, vendedor, pô, vai dar problema, o banco não quer mais esse cara que engana, que faz, que traz um monte de problema, ele não quer. É nítido isso. Cada vez mais o banco é intolerante, né, com esse tipo de questão. Então eu preciso olhar e ter em mente esses pontos aqui, esses 4 pontos da tela, ok? Bom, então a gente olha para essa, é uma tríade, né, da função geracional, essa liderança, operação e gerenciamento, são 3 coisas, uma coisa é você ser líder, outra coisa é você fazer gestão de processos, a outra coisa é você fazer gerenciamento de pessoas. É diferente, gerenciar resultado, gerenciar processo, cuidar da operação e liderança. São níveis diferentes, parece que é tudo a mesma coisa, gerenciar, liderar, mas não é. A gestão ela pode ser meramente técnica, ela pode ser meramente um monitoramento bem feito, um monte de planilha aberta, planilha para tudo quanto é coisa, mas e a gestão de pessoas? Aí já envolve mais a capacidade de liderar. Resolver problema de comportamento está muito mais ligado à liderança do que gerenciamento. Porque você pode identificar o comportamento ruim, mas dependendo de como você os lidera, você até piora o comportamento dele. E aí você pode ser linha dura, você pode ser sistemático, você pode ser detalhista, você pode ser o que for. O que vai influenciar é a liderança. Então a gente sempre tem essa tríade do gerente geral. É a liderança, operação, gerenciamento, é o que a gente vai estar sempre olhando para este perfil. Então vamos lá, gente. O que se espera de um líder? Estou falando de líder aqui, não só de gerente. Quando o teu colaborador, ele chega, você assume uma agência, ou você está na agência e de repente você deixou de fazer alguns desses pontos que eu vou trazer, mas o que acontece é que, independente se você conhece ou não o time, se está há 10 anos ou não na agência, se mudou agora de agência, se está há 2 anos, se a agência não... Como pessoa, como liderado, o que o teu colaborador espera de você são os pontos que eu vou trazer aqui. O primeiro deles é, eles olham para você e eles ficam esperando. Aí, será que ele nos transmite crenças e valores que são importantes para nós? Mas, Xando, isso no dia... E quando eu digo de crença, gente, vamos ser objetivo. É assim, ele acredita no time, ele acredita no potencial da agência, ele acredita no que ele está fazendo, ele acredita no regional, ele acredita no improviso, que todos juntos, se focarmos, vamos buscar aquela meta. São crenças e valores, estou traduzindo no dia a dia para não ficar muito metafórico, muito visão, missão, valor, cultura, que parece que é distante. Não, eles querem saber isso. O que meu chefe acredita?
O que para o meu chefe é inegociável, inaceitável de valor? O que se eu pisar na bola, eu vou ter muitos problemas com o meu chefe, porque ele é criterioso, porque ele tem senso de justiça muito alto, porque ele não aceita esse tipo de coisa. Então, o teu estilo de gestão, ele precisa dar norte para o teu time. Eles ficam esperando isso. Não é um slogan do endomarketing. Não é um slogan do novo momento, da nova roupagem que o banco traz. Não é um novo programa de XYZ para ganhar o prêmio tal. Não é o novo ranking de tal coisa. Isso aí é só métricas e maneiras de fazer mais do mesmo, só muda para vocês não enjoarem da mesma coisa, muda o nome, muda o jeito, muda uma regrinha, mas é tudo igual. O que eles querem saber e o que eles esperam de vocês é o que vocês acreditam, o que para vocês é modelo de uma gestão feliz, de uma gestão de paz, de uma gestão que agrega e não só que destrói, e não só que detona, e não só que cobra porque também é cobrado. Esse é o primeiro ponto. E aí eu faço a pergunta a vocês. Será que o teu time acredita nas mesmas coisas que você acredita? Será que o teu time valoriza os mesmos valores que você tem? E aí eu vou dizer uma coisa difícil para todo líder. Se eles não acreditam e não valorizam o mesmo que você, é porque você está falhando como líder. Mas, Xando, eu me dedico. Mas, Xando, eu estou dizendo assim, talvez fale comunicação. Talvez fale dar mais atenção. Talvez a falha está em ser mais paciente com aqueles mais lentos, com aqueles desesperados, que dá desespero. Eu sei que dá desespero. O mundo caindo e a pessoa querendo sentar, cruzar a perninha, ir no café, ficar lá 20 minutos no café. É certo ou errado? Todo dia é errado. Uma vez ou outra, pode ser que você levante junto e resolva um problema de semanas e meses, estando ali com ele. Tudo depende de como você se comunica e transmite a sua verdade para o teu time. O grande problema é que o calor da segunda-feira, a urgência das metas, o volume da operação vai fazer com que você não consiga fazer isso ou não valorize nada disso. Seu negócio é olhar para a tabela, bateu ou não bateu meta. Que não é nenhum bicho-papão, tá, gente? A cultura privilegia fazer isso. Primeiro ponto é esse. Ele nos transmite crenças em valores que são importantes para nós? Sim ou não? Segundo ponto. Deixa eu tirar aqui. Ele nos ajuda a conquistar senso de direção? É o seguinte, quando o teu gerente não sabe o que fazer, ele vai olhar para você. Quando o teu gerente não sabe o que fazer, ele vai esperar que você traga algum tipo de solução. Seja uma orientação, seja uma provocação, seja um chacoalhão, mas ele sempre espera. Cuidado, que nós não estamos falando do que a gente estava discutindo aqui de mastigar tudo e dar para o cara. Isso não é senso de direção. Isso daí é fazer por ele o que ele deveria saber e fazer. Mas por algum motivo não sabe e não faz. Ou sabe e também não faz. Ok? É diferente de você dar senso de direção. Senso de direção, entenda como tópicos. Pensou nisso, naquilo? Não, puxa, chefe, verdade, vou fazer. Pensou nisso, não, nossa, chefe, demais. Agora, todo dia eu vou ter que pensar por ele?
Alguma coisa está errado. Que dia que ele desenvolve isso por si? Que dia que ele consegue fazer isso por si? Preciso entender isso, tá? Vamos lá. Terceiro ponto. O teu time olha para você e pensa, ele é capaz de nos fazer com que sintamos poderosos? É o tal do empoderamento. Como é que vai sentir poderoso com um chefe que não dá liberdade, não delega, exige sempre do jeito dele? O cara vai se sentir um estagiário sênior, não tem jeito. Mas, Xando, e quando o cara não sabe, aí você tem que reeducar. E quando não tem noção de nada, aí tem que reeducar. Mas também, quando você vê que está fluindo, não dá para ser o pai que ensina o filho a andar de bicicleta sem rodinha, aí o filho vai lá, caiu, ralou, tentou, tá uma semana já todo feliz, subindo e correndo, fala, filho, aí é o seguinte, eu acho que é muito arriscado, você vai ter que voltar a colocar rodinha. Não existe isso. Você desenvolve, ajuda, dá o suporte, empurra com a bicicletinha, cai uma vez, cai duas vezes, e depois, meu amigo, ele tem que aprender a fazer. Depois, ele tem que sentir que ele tem poder de decisão, que ele sabe também fazer. E muitas vezes o time não desenvolve isso porque o líder fica podando, ou porque é inseguro, ou porque é muito sistemático, ou porque é vaidoso, por incrível que pareça. Então, tem líder que quer, tem gerente que quer tudo para ele, tudo é ele. Ele tem que ser a estrela do time. Né? Ele tem muita dificuldade de aceitar que o fulano é melhor que ele em tal coisa. Ou em algumas coisas. Ou até mesmo, puxa, esse cara sabe mais que eu de banco, de operação, de não sei o quê. Normal. Não tem problema nenhum nisso. Sorte tua de ter uma pessoa assim no time. Ok? Então, esse terceiro ponto é, será que você está trazendo, empoderando o teu time para isso? Quarto ponto, ele nos ajuda a entender e compreender o nosso meio. O que é isso? Atender, entender e compreender. Será que, e até assim, né, essa tela aqui é aquela ideia de, né, de que você digita e aparece. Será que o GG, será que o meu chefe, será que eu como líder, eu consigo ter essa clareza? Quando o time tem dúvida, eu ajudo a esclarecer, a resolver, a principalmente ter clareza dos porquês, né? Tem o Mauro, que é um dos mentores que sempre esteve com a gente, ele sempre fala isso, o porquê de cada coisa. Eu preciso aprender os porquês das coisas. Não é só mandar fazer. É ter essa ideia de ensinar. Então vamos lá, gente. Eu quero pegar e aí a gente já vai emendar com isso aqui. Monitorar, pressionar e motivar. Como acertar na dose, tá? Mas eu quero aqui com vocês, ó. Vamos lá, desses 4 pontos, ó. Entender e compreender. Sentir empoderado, né? Fazer com que ele sinta que tem algo especial, que ele sabe fazer, que ele tem autonomia, que ele também acerta por si. Isso é o tal do empoderamento no banco. Dá senso de direção e transmitir crenças em valores, transmitir, enfim, crenças e valores, a mesma coisa. Quero trazer aqui para vocês e quero escutar vocês. Desses 4 pontos aí, 2 coisas que eu quero que vocês dividam com o grupo agora. Vocês vão falar desses 4 pontos. 1 ou 2 que vocês fazem bem feito, que vocês veem acontecer na agência de vocês. E 1 ou 2 que vocês não fazem, que você precisa melhorar. Uma autocrítica agora, uma autoanálise, uma autogerenciamento. Olha, Alexandre, desses 4 pontos aqui a gente faz legal.
Ó, desses 4 pontos aqui eu preciso melhorar. Ou 1, ou 2. Posso começar? Pode sim, Agner, vamos lá. Ah, assim, eu tô na agência ali, também não faz muito ali, né? Tô 4, 5 meses. Te confesso que a gente tem uma tendência, assim, de dar uma olhada na linha do resultado, né? E aí, quando a gente olha para o resultado, a gente demora um pouco, eu acho, né? E eu confesso que eu talvez demorei um pouco aí para ter esse olhar de lupa, né? De começar a ver no micro, né? O que a gente faz, o que a gente falha, enfim, né? E hoje até eu tive até foi bem pontual, né? Tive uma reunião, nossa reunião dos GGs da minha superintendência foi hoje de manhã, e eu levantei até a questão do engajamento para a turma lá, para o meu chefe, né? Ele achou bem interessante, né? A questão do engajamento lá, bem legal. E aí eu comecei a pensar assim agora, né? A gente falou duas palavrinhas, né? Que eu acho que eu faço bem, né? Que é a questão, primeiro, do interesse pelas pessoas. Quando tu começa a lupar pessoa por pessoa, e aí a gente diz não só o interesse, né? O interesse genuíno. Essa que é a palavra que para nós faz muito sentido, e o nosso grupo aceita bem, né? A gente tem isso, interesse genuíno pelas pessoas. Então, isso é uma marca da minha SEB, da minha superintendência, que eu trouxe mais para a minha agência também, apliquei, e eu acredito que eu tenho aplicado, né? Não vou dizer bem, sempre tem a melhorar, né? Eu tenho ali na minha equipe bastante, estou com 2 colegas ali, na verdade um colega, né? Que até entrou em licença médica semana passada, quando eu ia começar a fazer o trabalho ali. É bem complicada a situação, mas enfim, aí eu tenho que dosar muito agora, né? Exercer muito a questão da paciência na volta dele para conversar e entender, né? O que está pegando? Eu vou ter que ter um interesse genuíno mesmo para entender ele, se de fato. Eu não sei ainda, sabe? Não conheço bem, não sei se é simulação ou se de fato ele faz realmente para não querer fazer mesmo. Enfim, aí é uma questão da equipe ali, né? E acho que a questão ali do que eu acho que eu tenho que fazer mais é trazer eu acho que as crenças e valores. Isso aí eu acredito que quando eu comecei a falar do resultado, né? Eu sempre fui muito, desde quando eu assumi a primeira agência lá, muito voraz por resultado, né? Quando eu era gerente de pessoa física, gerente de carteira, e é só pensar no resultado, né? Na época, vamos fazer tal, né? E depois, quando tu assume, né, a gerência geral, tu tem que parar e dar um passo para trás. Opa, não é bem assim, né? Tem que as pessoas agora em primeiro lugar, né? E o resultado vem, mas não pode se afobar muito. Mas eu acho que o gerente geral que consegue, né? Isso eu tenho uma dificuldade, sabe, de me abrir um pouco para a equipe aí, para alguns, né? Para trazer mesmo crença e valor. O que é a tua crença e valor mesmo, sabe? Às vezes isso tu tem que, às vezes, até tu mesmo se entender qual é a tua crença para passar para a equipe, né? Porque às vezes é difícil isso é uma coisa, para mim é complicado, um pouquinho difícil, né? Porque tu tem que realmente se abrir, é uma coisa, é uma tarefa, é um processo, né? Então eu acho que é isso, né? Espero que aí com os colegas, com a mentoria, isso me ajude bastante a desenvolver também. Opa, pronto. Muito legal, Agner. Vai te ajudar muito, você pode ter certeza a trazer esse lado de jogar aberto, de mostrar também a vulnerabilidade, não para o time ter dó, ao contrário, para o time entender que você também tem suas mazelas, e que você conta com eles. Tem uma coisa que é muito importante quando você diz assim, né, que a gente, no fim das contas, o que importa é o resultado? Sim. Para mim, para você, para o teu regional e para o mundo. No fim das coisas é o resultado que importa. Mas existe um erro de cálculo, de análise e de peso quando você se torna GG, que é o seguinte: não é que ao falar que o mais importante são as pessoas, eu estou
tirando a importância do resultado. Porque às vezes parece isso, né? Quando você fala assim, não, mas foco nas pessoas, as pessoas no centro, as pessoas assim, parece que assim, pô, o cara só quer ficar cuidando dos outros e se o time não entregar? Né? Também não resolve. Por isso que o resultado continua sendo resultado. Mas a grande questão é, se o time já não entrega e eu fico batendo no resultado por resultado e abandono as pessoas e não tenho técnica, não tenho competência, não tenho estratégia para melhorar as pessoas, eu nunca vou chegar no resultado. É uma coisa tão lógica. Mas é que fica uma mistureba danada, fica um negócio que parece que é só para inglês ver, entendeu? Porque, puta, eu tenho certeza que quando o teu regional tá lá no teu pé, arrancando o teu fígado, falando, meu, se vira, até 6 horas eu quero X de negócio. Eu tenho certeza que você entra no modo bombeiro e fala, cara, dane-se quem é, vamos fazer esse resultado, vamos fazer. E é assim que funciona. O problema é que não há ser humano que aguente viver isso constantemente, gente. Por isso que começa a dar todos os tipos de síndrome que a gente imaginar. Porque se o cara tiver uma gestão de agência só nesse pico de reatividade ou de chilique do regional, porque a gente vai aprender aqui a defender isso. Eu paro toda hora e faço o que o chefe mandou? Nem sempre. Ah, mas ele, calma, tem estratégia, tem forma de fazer isso, tem... o que eu defendo é assim, né? Por que a mentoria chama os donos da agência? Porque a hora que fecha a porta ali, meu amigo, é você. Não é teu regional, não é o banco que você trabalha, não é a cooperativa que você trabalha, é você. Cada decisão ali, cada atitude, cada comportamento é teu. É você que planta e colhe, planta e colhe. O teu regional só olha o que você colheu. Ele não está ali plantando com você. Raras vezes ele te ajuda numa coisa ou outra. Então, ou você acredita e comunica essa crença para o time, ou você vai construir uma gestão que é um Frankenstein entre o que o teu regional pensa, o que deu para você fazer e o que o teu gerente consegue fazer. Eu vou repetir isso, que isso é muito, mas é muito real. O que o teu regional pensa, o que você consegue fazer no meio do incêndio, apagando o incêndio, e o que o teu gerente quer ou não, ou faz ou não. Quer dizer, que gestão é essa? Que é um negócio, é tipo aqueles pino que não cabe, né? Eu tenho carregador, tá? Mas o pino é uma coisa, o cabo é de outra e a tomada é de outra. Como é que vai transmitir energia, engajamento, sinergia, se o pino é um, o cabo é outro e a tomada é outra? E aí, por que acontece isso? Porque eu também, como gerente geral, preciso fazer uma tarefa de casa e dizer o seguinte, a minha gestão está sendo reativa também. Eu estou esperando o chefe cobrar, estou esperando o time trazer solução e eu não estou transmitindo o que eu acredito de crença e valor como gestor, como resultado, como aquele cara bom pra caramba que eu era quando eu era gerente de contas. Porque tem GG que quer fazer assim, eu fazia isso, não sei o que, apavorar, faz isso que dá certo. E larga o cara, como se 10 minutos de dicas de como ele fazia, ou meia dúzia de frases de efeito, vai ajudar o cara a bater a meta. Não vai. Para você fazer na excelência que você fazia, você demorou. E o que você tem que fazer? O teu gerente aprender passo a passo, ou o teu gerente aprendendo e trazer a consciência dele, é assim mesmo, uma hora você vai virar o jogo, é assim mesmo, eu também fazia isso, acredita em mim, confia em mim, só não para de fazer, só não desanima no meio do caminho, só porque você teve um dia ruim, não vai ser que não dá mais certo, acredita em mim. Isso é transmitir confiança, isso é transmitir crença e valor. Porque o jogo todo do GG não é ele fazer, ele convenceu o outro a fazer, ele persuadiu o outro a fazer. Mas, Xando, o cara tá ganhando para isso, ele tinha que chegar e é obrigação dele. Pois é, mas esse é o que tá escrito, a realidade é outra coisa. A realidade é que ele quase briga com você porque ele tem trabalho a fazer, entendeu? Tipo, a culpa é tua, né? Como assim, cara? Meu chefe passa um monte de coisa, não é teu chefe, é tua agência, são seus clientes, é o porte da tua agência, é o tipo de banco que você trabalha, é a regional que você tá, não é o GG.
Mas o GG é o termômetro disso tudo, dessa pulsação. É o termômetro, o GG é o cara que, a hora que empaca lá, é o cara que vai desobstruir as vias. Porque se depender do time, não faz. Mais alguém, vamos lá, qual desses pontos aí, igual o Wagner trouxe, quer falar aí dos pontos, dos 1 ou 2 pontos? Ó, isso eu faço bem, isso aqui eu tenho que melhorar bem. Lembrando que o que o colega divide aqui serve para todo mundo. Sempre. Bora lá? Vamos lá. Samuel. Boa noite, pessoal. Muita coisa, né? Foi falado aí que a gente pode trazer. Eu assumi na agência aqui faz 4 meses também, uma agência que há mais de 2 anos que ela não entrega o resultado esperado pelo banco. É uma agência com 25 carteiras, são 25 gerentes, e cada dupla de gerente tem um assistente, né? Então são 40 colaboradores lá. E esse ciclo, né, de não entrega causa um sentimento muito ruim na equipe. O primeiro trabalho que a gente tem que fazer é esse convencimento de que, né, passar essas crenças e valores, primeiro, que eles não são os piores do mundo, né, tentar resgatar esse pessoal, trazer para o seu lado, e do mesmo, com a mesma honestidade, falar que a situação é delicada e ela precisa ser revertida, né? Porque a agência está ali por conta de uma soma de fatores, né? Que num dado momento ali esses esforços aí não foram o suficiente para entregar o resultado, enfim. E aí todo mundo sabe qual que é o fim que isso aí vai trazer. E isso é falado, tem que ser falado todos os dias, todos os dias. Eu falo para o pessoal lá que a gente tem alguns mantras, né? E todo dia tem que ser falado o que precisa ser feito, do básico, né, até o mais complexo. E de 4 meses para cá, a gente está tendo uma melhora significativa no resultado, e o que é mais importante, né, com mais carteiras entregando mês a mês, né? Porque é o que eu falo para eles, a hora que a gente tiver todas as carteiras entregando, eu não vou precisar olhar para o número da agência, né? Porque a carteira, a agência nada mais é do que a soma de todo mundo. E aí vai no outro ponto que você falou, que é o empoderamento, né? Eu tenho que passar isso para o pessoal e falar assim, que a gente só vai conseguir virar o jogo se eles se dedicarem à causa, se eles abraçarem e tomarem como responsável, assim como eu sou responsável pela agência, eles são responsáveis pela carteira. E eles têm que se sentir dono daquilo ali, como se eles fossem, de fato, assim, ó, aqui dentro do meu mundo, aqui na minha carteira, eu vou ver o que eu vou fazer. Então, eu dou liberdade para os caras, ó, a gente precisa fazer isso e isso e isso aí. Qual que é a tua estratégia para fazer? Né? Eu estou aqui. Se não deu certo, vamos mudar, vamos ver o que o outro está fazendo. Então, é nesse sentido que a gente tenta trabalhar, né? Eu tenho dar liberdade para o pessoal. Você até falou aí na questão do clima um pouco, né? Tinha um regional meu que falava assim que o resultado traz felicidade, né? Só que essa felicidade vinha num preço muito caro, né? Porque eu tinha que alcançar o resultado para ter felicidade. E aí eu comecei a falar, pessoal, ó, vamos inverter isso aqui. Acho que a felicidade tem que trazer o resultado. E aí trabalhar, né, com um ambiente agradável, com as pessoas felizes, eu acho que o resultado vai ser consequência. Legal, Samuel. Tem até um livro, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Felicidade dá Lucro. É um livro muito legal, indico para vocês. É de um CEO da Electro, não sei se ele ainda está na Electro, mas é um cara que trouxe Fábio alguma coisa, o nome dele. Felicidade dá Lucro. É muito legal. O conceito que ele trouxe, a cultura que ele implementou na Electro para fazer ela começar a dar lucro. E é muito isso, viu? Porque, assim, pegando um gancho aqui no que o Samuel trouxe, gente,
E já fazendo uma conexão com o que o Agner disse da questão genuína, a gente tem que tomar muito cuidado para não nos tornarmos aquele líder interesseiro que só se interessa pelo colaborador quando ele bate meta. Porque, assim, a gente já viu muito isso com os nossos regionais, né? Se você resolve o problema dele, você bate a meta, você é o cara, tá aplaudido. Se você não bate, parece que você não prestou nos últimos 3 meses que você entregou o resultado, 2 que não entrega, você já começa a colocar em xeque a tua capacidade, como se você não soubesse o que tá fazendo. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque, de repente, aquele que... É óbvio, gente, que é gostoso você... quem bate mais meta, quem é mais proativo, mas não tá no nosso controle só ter gente assim no time. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser... Puta, será que realmente estou preocupado com ele, com o desenvolvimento dele, com a carreira dele? Ou estou preocupado só que ele entregue, que se dane a hora que ele cruza a linha daqui, a hora que ele sai daqui, dane-se, entendeu? Eu sei que às vezes é meio pesado a gente pensar isso, mas a verdade é que às vezes a gente age assim e nem percebe. Por quê? Culpa minha? Eu sou malvado, não tenho valor, não tem... Não, não é isso. É porque engole a gente a coisa da cobrança na nuca. Poxa, uma coisa que é legal é que o Samuel está trazendo. Cara, quando vocês assumirem agência de porte maior, essa questão de você dar autonomia e voltar de tempo em tempo, é só assim que consegue fazer gestão de agência maior. Você não consegue monitorar 40, é impossível. Então, você vai de tempo em tempo meio que checando, mas a autonomia de executar no detalhe tem que ser deles. O que vai acontecer é que às vezes o cara levanta a mão e fala, chefe, algo tá dando errado, chefe. E ele tem que ter a liberdade para fazer isso, senão você só vai ter contato com ele na hora que der problema. Também é ruim. Né? O cara levanta a mão na hora que ele tá recorrente lá em algum problema. E não pode também. Então, é um pouco disso, de você demonstrar interesse, gerar liberdade. Então, cuidado com isso. Porque, e eu não tô falando isso para vocês fazerem uma reflexão, para ver se num dia que você acorda bem-humorado, ou para ver que um dia que você quer pagar suas penitências aí, você ser um bom chefe. Eu tô dizendo que isso é estratégico. Estou dizendo que isso tem que ser ferramenta de trabalho. E deve ser desafio provocativo para cada um de vocês. Vamos fazer um outro teste continuando na questão do... Agora nós vamos olhar para o desengajado, combinado? E nós vamos falar isso aqui que eu estou falando aqui para vocês hoje, pegando esse insight agora do que foi falado aqui. Chega para o desengajado, aquele lá mesmo, que está taxado, que todo mundo falou, que você não acredita mais, aquela coisa. Não estou dizendo que vai recuperar, tá, gente? Estou dizendo só para você fazer a experiência. Chegue nele nessa semana que a gente está entrando agora e demonstre interesse genuíno por ele. Por ele. Por ele. Tá? Como, Xando? Converse com ele, sobre a carreira dele, sobre a família dele, sobre a história dele no banco. E, por último, sobre o resultado dele, ou o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Interesse genuíno deixa eu entender o que tem por trás desse resultado. O que tem por trás desse resultado é um ser humano. Agora, deixa eu, como ser humano, como líder, me interessar por esse outro ser humano. Como que é tua vida? Como que é tua história? Mas também, gente, é o seguinte, cuidado para não ficar um troço meio esquisito. Eu brinco assim, né? Esse negócio aqui não é estudo de case de MBA, pelo amor de Deus, que é MBA que a gente empolga e quer sair aplicando em todo mundo. O que eu estou dizendo? O cuidado que tem que ter é assim, ó, dentro da naturalidade que você lida ou da tua personalidade, você vai fazer isso, tá?
Não quer dizer que... Porque imagina o climão, vai. Você nunca foi lá, nunca conversou com o cara, entra na sala, fecha a porta e fala assim, e aí, João? Cara, conta um pouquinho mais de você. O cara vai falar, cara, tá fumado, minha chefe? O que que cara tomou? O que que esse cara tá passado? O que que é isso? Não dá pra ser assim, senão fica falso, entendeu? Você nunca fez, não é esse o caminho. É outra via. Por isso que eu não aconselho, sente com ele, aquele. Não. Tira aquela semana, você vai pegar o problemático, desengajado, ovelha negra. A gente vai ver isso aqui depois. Mas eu quero essa experiência de vocês. Demonstre interesse genuíno. Não precisa ser tudo no mesmo dia, pode ser durante a semana, pode ser um pouquinho de cada, pode ser. Só coloca no radar aplicar demonstração de interesse genuíno. Uma hora vai ser no cafezinho, você vai perguntar alguma coisa, outra hora você vai passar na mesa, pô, que legal isso aqui, nossa, você sempre fez assim, como que é, não sei o quê. São pitadas de interesse genuíno. O que que acontece? Aquela pessoa começa a perceber que ela, nossa, eu sou notada. Nossa, que milagre, o chefe veio e perguntou alguma coisa e não me deu bronca, não cobrou de nada. Oxi, será que ele tá doente? Porque, gente, pré-conceito existe no sentido de que aqueles que não entregam, aqueles que dá trabalho, você nem quer saber mais, porque só dá problema. Quem quer saber de quem dá problema? Você pega, tem 40 lá para eu cuidar, vou ficar olhando para esse infeliz, ele que se vira aí. Esse é o nosso lado bicho, reativo. Tem que ser bonzinho, Xando? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é estratégia vocês começarem a se interessar pela vida das pessoas que estão com você, primeiro pela pessoa, depois pela história, e por último, ok, chegamos aqui nesse aqui, poxa, não tá legal isso aqui, né? Como é que a gente pode melhorar? Aí você vai descobrir se falta para ele técnica, se falta para ele um empurrão, se falta para ele um reconhecimento, se falta para ele ser notado, se falta para ele você, de repente, você vai reconhecer. Mas, Xanda, tem 40, não dá pra fazer com os 40, mas tem que começar com alguém, senão você não vai nunca conseguir virar o jogo. Coloca uma meta, se você é mais sistêmico, coloca aí, daqui 3 meses eu vou, tabelinha, por semana eu vou papapá. Tem gente que é bom nisso. Mas tem que ter alguma meta. Demorei uma semana, Xanda, Vai lá. para falar com todo mundo. Daí, ó, eu gosto dos caras que tem agência grande, porque quando os caras fazem, ninguém pode falar que não dá para fazer, entendeu? É igual na turma do Marbio, que tinha 70. O Marbio falava, tem que ser. Fala, o Marbio fez, todos devem fazer. Não tem como. O cara tem 70 e deu certo. É trabalhoso? É. Você não foi ensinado assim? Não. Mas nós estamos falando de um negócio que dá certo, gente. Porque sabe aquela sensação de que vocês são números para o banco? Quem daqui já não teve? Com tantos anos de carreira. Pô, sou só um número. Se eu entrego, ok. Se eu não entrego, eu não presto. Todo mundo já teve essa sensação em algum momento com um chefe mais carrasco, com uma situação de fracasso, com uma coisa, sei lá, com uma tentativa de recuperar uma agência e não conseguir. Todo mundo já viveu isso algum dia. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Ainda que seja 40, como no caso de Samuel. Porque a partir do momento que o cara se sente um número, ele não vai fazer por você, ele não faz. Muito menos pelo banco. Que se exploda o banco é rico. Que se dane, entendeu? Aí ele faz o quê? Só marca passo para enganar, só passa cartão, dá um migué, passa cartão, dá um migué, passa cartão, dá um migué. Até você ficar puto com ele, transferir, tentar desligar quem conseguir, blá, 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 tirar função, não sei o quê. Imagina a energia que se desgasta para isso, gente. Alguém que tem que performar, ficar preocupado com esse tipo de coisa. É quase que briguinha de namorado, ciumento, né? Tipo, roda, 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 não sai do lugar. É um negócio surreal. Everton. Ô, Jando, uma dúvida que eu tenho aqui, ó. Você falou aí sobre a questão do reconhecimento, né? Eu não sei se a questão da pessoa que estiver desengajada, a gente fazer, dar um reconhecimento, né? Mas aí me vem uma questão na cabeça seguinte, ó. Tem uma funcionária que ela é extremamente desengajada, e
não sei qual tipo de reconhecimento que eu posso fazer, porque ela não entrega nada, entendeu? Qual é o reconhecimento? E qual é o tipo de reconhecimento que eu deveria tocar essa pessoa? Vou reconhecê-la no quê? Só para eu poder saber o que eu faço, entendeu? Excelente pergunta, que Porque você tá falando tipo, assim, o reconhecimento, vou reconhecer, tá? Eu vou reconhecer, pô, vou reconhecer porque ganhou alguma coisa, bateu uma meta, tudo bem, né? Você vai até reconhecendo, poxa, fez nada de seguro hoje, poxa, fez R$100 de seguro no mês, vou reconhecer. Mas o que reconhecer nesse caso? Com uma pessoa que é extremamente desengajada, não tem nenhum tipo de entrega, enfim. O que se reconhece nesse caso? é assim, ó, sabe quando você tá atrás de um carro e o carro tá fumando, o motor já foi pro saco, né? Sai aquela fumaceira preta, né? Então já tem os sinais que já foi pro saco. O lance é, eu vou parar esse carro e por onde eu começo? Quando eu digo reconhecer, não é elogiar ou falar realmente isso é boa, você... é assim, ok, você já tem ela etiquetada ali, ela já está rotulada, e não é porque você pegou no pé, porque realmente os resultados dela e o comportamento dela mostra quem ela é, né? É isso que está acontecendo. O que você vai fazer? É descobrir, é desarmar, tirar as armaduras dela para tentar entender o porquê que ela faz o que faz, do jeito que faz, no volume que faz, da forma que faz. Ou seja, porque você não vai chegar para ela e dizer, óbvio, né? Puta, por que você é tão ruim assim, entendeu? Por que você é tão sem noção? Por que você é tão sem vergonha? Por que você é tão preguiçosa? Sei lá qual for o adjetivo negativo. Mas é tentar olhar para ela e falar assim, ó, tá bom, vou parar de cobrar e vou tentar entender a pessoa que tem por trás disso. Porque aí, mas chance é coisa de psicólogo. Eu sempre brinco dizendo que um GG é quase que um psicólogo. Ele precisa entender o que está por trás daquela última linha. Porque se ele não entender isso, na verdade, todos as métricas, o Everton, todos os KPIs que a gente fala de não entrega, você já sabe, decore salteado, já sabe até o volume, como, igual você brincou, R$10, puto, o máximo dela foi 50, quer dizer, tá lá para todo mundo ver. O primeiro ponto é como é que uma pessoa não se incomoda com isso? Como é que uma pessoa não tem vergonha de apresentar isso? Mas, Xandro, então eu vou ter que converter a pessoa? Não, mas pelo menos é assim, tipo, sabe o filho da gente, que é mais fácil a gente falar do filho porque tem amor envolvido. Sabe o filho da gente? Fala, puta, isso é uma peste. Isso é uma peste. Não tem jeito. É meia dúzia de professor reclamando, é uma vida fazendo isso, é uma peste. Mas a gente sabe a causa. A gente sabe o porquê. A gente sabe que é deles. A gente sabe que é linha deles. Então você precisa melhorar um pouquinho, cuidar. Melhorar um pouquinho, cuidar. Melhorar um pouquinho, cuidar. Mas você não tem a ilusão, por exemplo, se teu filho sempre teve trabalho na escola, se teu filho sempre foi não sei o quê, você não vai esperar outra coisa. Aliás, quando acontece, você fala, o que aconteceu? Eita, o que ele tá querendo? Quer ganhar alguma coisa? Eita, tá doente? Eita, que... Por quê? Porque a gente sabe o padrão. O problema, quando eu digo reconhecer, é tentar descobrir o padrão. Como é que eu faço isso, Xando? Se aproximando primeiro. Não é falar para ela se é boa, se é ruim no resultado. Não, da pessoa. Tenta da pessoa. Não vai ser uma vez, tá, Everton? Não é assim. Uma vez, puxa, você vai se decepcionar? Com certeza. Mas pelo menos você está mostrando um pouquinho o lado humano de toda a rotulação, de toda... Porque, cara, humanamente, ninguém é feliz sendo o último da agência. Humanamente, ninguém é feliz passando vergonha a hora que vê o feedback individual. Humanamente, ninguém é feliz por ser fracassado, por ser o que menos fecha seguro. Não tem o ser humano, é o contrário. Ele gostaria de estar onde os destaques estão, só que como ele nunca conseguiu, ele não sabe como faz, ou ele não tem vontade de fazer, ele que se dane, deixa rotulado. Ele fala, já tá uma merda mesmo, então deixa assim, se quiser, sei lá, sabe? É o tal do jogar a toalha. É quase que você ir ali, pegar a toalha e falar, vamos entender, vamos dobrar ela bonitinho. Por que você jogou a toalha? E aí,
Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, mas é aquele... O cara que ele não desiste. É o chato que não desiste. Ele vai tentar recuperar, vai tentar falar, vamos melhorar nisso, vamos começar por isso. Podemos ter um acordo aí, você? Mas antes, demonstra um pouco... Não é reconhecer o resultado, é reconhecer a pessoa, o ser humano. Mas, Xandro, só tem ponto ruim. Não tem, não tem. É porque você pegou o viés de só olhar ponto ruim, entendeu? E é normal, tá? Tô dizendo que você é malvado. Tô dizendo que quem não entrega com a gente, quem não joga no time, quem não rema do jeito que a gente rema, ao invés de remar, a gente quer jogar no rio, entendeu? Já que não quer, fica pelo caminho. Dá um empurrão, cai no rio, tá tudo certo. Falo que foi acidente de trabalho. Tem dia que a gente acorda querendo fazer isso. Só que se você não tem reposição, se você não tem autonomia para trocar, cara, você vai ter que conviver com aquele peso na canoa e vai ter que remar do mesmo jeito. Esse é o problema. Então, assim, não espero que você seja o melhor remador, só espero que você reme junto com a gente. No mínimo de remada necessária que qualquer pessoa consegue fazer. Mas isso você já sabe que ela não faz. Então, você tem que ter um passo atrás, que é descobrir por que que ela não faz. E esse porquê eu garanto para você, Everton, eu garanto. Depois você vai falar, Xandro, você estava certo. Esse porquê não faz não tem nada a ver com competência profissional. É pessoal, é comportamental, é existencial, é emocional. Pode ter certeza. E aí que é a recuperação nossa, aí que tá a chavinha. Aí que tá, não é utópico, gente, não é utópico, mas é trabalhoso. Eu seria leviano se eu dissesse para vocês que esse trabalho de recuperação, como essa pessoa aí, é um trabalho fácil. Não é. Mas você tem duas opções. Se você conseguir desligar, desligue. Se você não consegue desligar, dá um remo, senta perto, mas começa pelo ser humano, não querendo ensinar a técnica de remada. Isso aí você já sabe, porque você já falou, já corrigiu, já tentou e nada. Ok? Não tem fórmula, tá? Se tivesse, a gente tá tudo certo. O que tem que fazer, tem que ter um começo, diferente do que está sendo feito. Seu jeito você vai saber, porque você conhece seu jeito, você conhece ela, você vai achar um caminho. E que não precisa ser disfarçando, nossa, vamos, né? É o chefe que toma umas e vai pro karaokê e se liberta, e se solta, ninguém entende nada. Fala, caramba, ainda bem, bebeu mesmo, não é possível. É isso, não dá para chegar chegando como se mudasse da água pro vinho, mas dá para começar a implementar algumas coisas. Beleza, gente? Ok? Deu para todo mundo entender? Eu acho que tivemos alguns insights aí interessantes do que dá para fazer. O resumo aqui da história e o desafio que eu estou trazendo para vocês, mais um, é se interessar genuinamente por aquele que está ali, tá? Que está desengajado. Vamos ver o que é isso. Entender o porquê do desengajamento. Não é feito por uma pergunta única, não é feito por uma única conversa. Pouquinho todo dia, sabe? Um pouquinho todo dia, até porque você não vai ficar gastando o seu dia todo, o seu tempo todo com essa pessoa. Você vai, é alguns minutos, é um gesto, é um reconhecimento, é um elogio, mas puta, fez um só, tá bom, mas começa, dá um. Nunca teve, só leva porrada. Uma coisinha, cara, você é bom nisso. Não dá pra você melhorar isso, não dá pra você fazer mais disso, não dá pra você ajudar mais fulano a fazer isso. Começa por aí. Põe aí, escreve. Um tipo de coisa dá para ir melhorando com aquela pessoa e todo dia, ou de cada 2 dias, ou aí cada um tem um jeito. Você faz um pouquinho. Reconhece um pouquinho a pessoa, eu garanto, a pessoa ela vai ficar com a pulga atrás do olho e vai falar, cara, o que tá acontecendo? Porque essas pessoas não estão acostumadas a estarem no centro, elas sempre estão à margem, elas sempre estão na periferia, elas sempre são lembradas como problema. A partir do momento que você começa a trazer para o centro, a pessoa começa, ué. Daqui a pouco ela tá morna. Porque é do ser humano. Só bichinho de estimação que consegue banar o rabo todo dia. O ser humano não faz isso de jeito nenhum.
Tratou mal, o ser humano trata mal. A coisa cristã de dar outra face é para poucos. O instinto bicho nos faz querer defender. Ok? Bora lá, então. Eu vou classificar alguns estilos e vocês vão vendo se vocês se identificam. Não se preocupem em anotar, que depois os slides eu vou deixar ali para vocês. Agora a gente vai começar a classificar. A gente falou um pouquinho de rotular, né? E aí agora a gente começa a identificar um pouquinho o estilo de cada um. Fala, é isso aqui, é isso aqui, Aí você começa a entender quais são os comportamentos que você precisa tatear, que você precisa moldar, ou que você precisa impedir. Você vai começar a ver isso aí, tá? Você começa a olhar, opa, vai anotando, porque isso é estratégico, é meio que jogo de xadrez. Opa, isso aqui, já sei. Anotando o que eu digo, se você quiser, conforme eu vou falando, você pode dar até o nome do cidadão aí. Você fala, opa, esse aqui é fulano. Vocês vão ver, tem uma classificação, é bem legal isso aqui, que dá pra gente entender. Não vou ficar detalhando, explicando muito, depois vocês vão poder baixar o slide, mas é muito legal essa etapa da gente identificar os estilos aí, tentar fazer a galera conseguir. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, peraí. Bora lá, então. Monitorar, pressionar, motivar, como acertar na dose. Então, aos poucos a gente vai olhando para isso, né, para esse monitoramento e tal, e a gente vai entender um pouco disso. Vamos classificar essas pessoas, mas o fato é que tem hora que você tem que, um pouco disso que eu acabei de falar para vocês, tem hora que você tem que monitorar, tem hora que você tem que dar uma pressionada, tem hora que você tem que motivar. O problema é querer fazer tudo de uma vez. Daí não dá, daí não funciona. Nem a motivação, nem pressão, nem só monitorar. É um pratinho que tem que rodar as três coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Liderar e gerenciar pessoas de baixa performance, né? Que é o que a gente está falando agora, o exemplo, como diz o Everton. O que eu vou reconhecer? Não tem da onde reconhecer. Acontece, né? Eu gosto muito dessa foto aqui, que é tipo, nossa senhora, não tem nada para fazer, vamos emendar os clipes aí, já que o chefe saiu para visitar e eu tô sem fazer nada. Vou aumentar meu número de questões aqui. Então, assim, primeira coisa, gente, a liderança é uma jornada, não um destino. É uma maratona, e não uma corrida de velocidade. É um processo e não um resultado. Ou seja, em outras palavras, ela não tem fim. Ela não é rápida. Foi o que eu falei para vocês. Não vai resolver numa uma ou duas. Isso demora, tá? Olha isso aqui, ó. Quando você vai corrigir uma pessoa. Antes que você me diga como fazer, ou melhor, seus planos para me transformar, me consertar, aperfeiçoar, abrilhantar ou ser bem-sucedido, já ouvi isso antes. É isso que a pessoa pensa. Fui qualificado, comparado, classificado. Já fiquei em primeiro, em último. Já fiquei de fora, tudo isso no jardim da infância. Lembra que eu falei que não é pessoal, que não é técnico, aliás, é pessoal? Quando a pessoa chega a ser um desengajado, ela se sente fora do aquário. Ela não sente parte da turma, ela não sente que ela é querida, ela sente que ela é um problema, ela sabe que ela é um problema, ela sabe o que representa no banco não entregar nada, ou entregar algo pífio, vergonhoso, ela sabe. E antes que você queira ser o salvador da pátria, ela já está com todos os gatilhos armados para dizer para você, já fui qualificado, já fui comparado, já fui classificado, já fiquei em primeiro e último. Aliás, não precisa me explicar. Eu sei disso desde o jardim da infância. Eu sei disso desde sempre. Esse é o lado do cérebro reptiliano.
Luta ou fuga, luta ou fuga. É só a minha reação como ser humano. Enquanto você, como gerente, não desarmar esta situação aqui dessa pessoa, meu amigo, você pode trazer a técnica que for, você pode fazer a matinal que for, você pode querer engajar do jeito que for. Enquanto ela não resolver isso aqui, ó, esse repúdio, esse inconformismo, esse vitimismo, essa lama que ela se encontra, ela não vai entregar, ela não vai melhorar tecnicamente. Por isso que eu falo, porque ela já sabe de tudo isso, não é você que mostra a tabela para ela e fala, meu Deus, de X da regional você está em tanto. Ela já sabe. É só você acabar de a pá de cal, bater em peso morto, entendeu? Então, antes disso aqui tudo, entenda, ele já sabe, é a história dele, é o jeito dele. Pode ser que seja momentâneo, ou pode ser que seja boa parte da vida tentando fazer isso. Mas sou eu, Xando, que fui transferido, que assumi a agência, que estou aqui nisso agora, que tem que mudar a vida dele? Não, você não vai mudar a vida dele, você vai mudar a vida na agência para ele. A dele é dele. Se ele for, ele não é você não é pai, você não é mãe, você não é responsável. Mas ali na agência, você tem que ser inspiração, você tem que ser líder, você tem que demonstrar, você tem que reconhecer o que talvez nem os pais deles reconheceram. O que talvez, ao contrário, ele virou aquilo lá, ela virou aquilo lá justamente por uma série de coisas. Mas, Xandro, eu não consigo corrigir isso, não consigo, não sou terapeuta, não tem tempo. Eu sei disso. O que eu estou dizendo é para você não se frustrar nas suas expectativas, insistindo em alguém apenas tecnicamente, apenas achando que é um número que você aperta um botão e resolve. Não vai resolver. Ok? Porco e espinho. Vamos ver se tem um desse na tua agência. Como são? Muita gente quer ficar em paz no trabalho. Geralmente, separamos em 3 grupos: solitários, reservados e os porco-espinhos. Normalmente são introvertidos, tá, gente? Solitários e reservados não são problemáticos. Podem ser convencidos a sair da toca com certa facilidade por um gerente forte, altamente engajado, que os inclua em reuniões de equipe, tenha conversas individuais, estruturadas e regulares com eles. Talvez sejam menos sociáveis e mais introvertidos por natureza, o que por si só não é um problema. Com orientação e direcionamento, eles irão aprimorar suas habilidades e desenvolver hábitos que os ajudarão a se relacionar melhor no ambiente de trabalho, tá? Então, solitários e reservados é aquele cara ali que não gosta muito de ficar em evidência, tá? Mas você chama aqui, chama ali, daqui a pouco ele já colocou a cabeça ali, tá? Opa, legal, é mais fácil, tá? É diferente do porco-espinho. O porco-espinho, eles querem ser deixados em paz, tá? Mas são hostis. Suas palavras, suas entonações e seus gestos dizem, saia de perto de mim. Como pode ter gente assim trabalhando em banco? Tem. Devia ficar em casa, não deu. Agora não tem mais pandemia. Mas esse cara performou na pandemia, tá? Ele melhorou na pandemia. Você não sabia por quê? Na verdade, ele melhorou porque ele é porco espinho. Não quer um monte de gente falando. Não quer sentar e trabalhar. Só isso que ele quer fazer. Mas você tem... mas não quer. Ele só quer sentar e fazer o que tem que ser feito. Qualquer tentativa de aproximação é recebida, na melhor das hipóteses, como uma resposta fria, curta, né? Que desencoraja interações futuras. Calma, é dele, tá? São raras as tentativas que o porco-espinho evita trabalhar. Geralmente, executam suas funções com qualidade, rapidez, né, durante todo o expediente. Apenas insistem que os deixem trabalhar em paz. São esses que estão rendendo mais no revezamento, na época da pandemia, como eu disse. Eles querem dizer que querem fazer o que acham que deve ser feito, onde, quando e como acham que deve ser feito. Aqui entra um pouco daquela questão. Identifica. Esse você tem que dar liberdade de execução. Eles querem isso, eles
preferem isso. Não querem ser importunados com as prioridades de mais ninguém. Quer ver esse cara surtar? É ele ter que fazer o trabalho do outro. Quer ver esse cara surtar? É ele ter que fazer uma coisa que, de repente, ele nunca fez. E agora tem que começar a fazer. E é claro que a pessoa que fazia anteriormente, por um motivo ou outro, não fará mais ou não está podendo fazer naquele momento ou naquela semana, enfim. Ele não gosta. A prioridade dele, ele é egoísta. Isso é inaceitável, pois eles, num time, é preciso entender e aceitar as regras do jogo. Ninguém pode fazer o que quer, do jeito que quer, quando outra pessoa paga o seu salário. Essa é a verdade. E isso daí é intervenção do GG. O gerente geral que tem que chegar e falar, tá bom, mas a partir de hoje vai fazer. Mas vai fazer. Mas nunca vai fazer. Então, esse é o perfil do porco-espinho. O carente, eita, gente, eu vou falar para vocês. Esse daqui, para mim, é o mais difícil. Como que o carente então faz? Vamos lá. Os carentes querem que todos estejam envolvidos em seus problemas, por mais comuns ou pessoais que eles sejam. O cara traz e eu penso sempre assim, em silêncio. O que eu tenho a ver com isso? Mas ele quer que você escute. Eles querem ser notados, observados e chamados para uma conversa. Parece que eles se sentem sozinhos e desejam que você lhes faça companhia enquanto realiza suas tarefas. Por isso que é o carente. É algo muito parecido com o narcisismo. Se você analisar bem, seja o que for que esteja acontecendo com o carente no momento, ele só quer que você participe dessa experiência ou sirva de plateia para ele. Para um carente, a interação não é um meio de alcançar um fim, mas um fim em si mesmo. Ok? Para um carente, é um fim em si mesmo. As conversas deles não se baseiam em uma lista de tarefas de divisão de trabalho. Quase sempre eles querem atividades coletivas. Com os carentes, nunca se sabe se existe ou não algo importante em jogo, pois estão apenas interessados nas interações em si mesmo. Aí, olha só, continua, hein? Vamos lá. Seus problemas nunca são resolvidos, pois uma solução é a única coisa que eles... Peraí, deixa eu pegar aqui, tirar minha tela. Pois uma solução é a última coisa que eles querem. Seu objetivo é envolver outras pessoas em suas ideias, seus argumentos e suas atitudes. Chamar a atenção é a regra. Chamar a atenção é a regra. O problema é que os carentes ocupam muito tempo de outras pessoas, não só tua, de outras pessoas. E não raro obrigam a fazer coisas que não levam a lugar algum. Então, depois de terem algumas experiências desse tipo, os colegas deles passam a evitá-los. Para piorar, se eles têm um problema de verdade, ninguém acredita em suas palavras. Vira aí, gente, alguma semelhança? Reclamões e acusadores. A dupla reclamão e acusador. O reclamão é primo do acusador. Ambos lutam para se eximirem da responsabilidade pelos problemas, tá? Então, ambos lutam para fugir da responsabilidade dos problemas. O reclamão indica algo negativo e o acusador logo aparece apontando a culpa de alguém. Um cruza, o outro cabeceia. Muitas vezes reclamões se entendem
se sentem acusados injustamente. Normalmente, eles fazem um escarcéu sobre os sintomas do problema e não buscar descobrir e resolver a causa do mesmo, tá? Olha só, sobre esses sintomas, eles pensam o seguinte: eles querem reclamar por reclamar. Para o acusador, é mais importante achar o acusado que resolver o problema. É uma questão de ego. Mais importante para ele é achar onde está o erro. Na maioria das vezes, os problemas apresentados não são emergenciais nem significativos. Geralmente são pequenos erros, omissões e inconveniências comuns em qualquer trabalho. O contestador. Contestadores sempre falam como se quisessem defender argumentos. Geralmente isso significa discordar do que estiver sendo dito. Mas nem sempre o argumento dado por ele é o ponto de vista do advogado do diabo. Com ou sem interesse no assunto ou grupo específico, o contestador sempre tem algo a dizer. É o chato que sempre vai fazer uma pergunta fora de hora, sempre quer conter. Se ele não fizer isso, não é ele. Essa opinião contrária pode ser gerada por causa de quem expôs, ou seja, ele pode não gostar da pessoa, tem birra tal, por algo que aconteceu na vida pessoal e deixou a pessoa insatisfeita ou simplesmente para chamar a atenção. É uma mistura. Quem contesta muito, no fundo, tem um pouco de carente, porque quer chamar a atenção a todo instante. A nervosinha. Algumas pessoas têm a tendência de demonstrar mais insatisfação que outras. Comentários sarcásticos, xingar baixinho ou em voz alta, ou drama de bater a porta, murro na mesa, etc. Inaceitável, mas são sinais. Eles detectam algo de errado e vão 1 grau além do reclamão e acusador. Por eles serem irritados, eles materializam a insatisfação em palavras ou atitudes. Uma reação comum é que depois dos ataques de nervos ele diga nada está tudo bem. Assim, utiliza como válvula de escape para insatisfação, mas com certeza vão ferver de raiva na próxima insatisfação, né? Depois você vai perguntar o que aconteceu. Nada, tá tudo bem, mas daqui a pouco ele explode. Em resumo, é isso. Lembre-se, é muito importante corrigir ou neutralizar inicialmente esse comportamento. Não dá para fingir que o time não foi afetado ou que não tenha percebido. Isso vai minando a sua autoridade como gerente, tá? Isso vai minando a sua autoridade e hierarquia. Ou seja, se ele vê você não corrigindo ou não, né, conversando, se o time vê isso, você perde totalmente a sua autoridade e a sua autonomia. Depois nós vamos falar um pouquinho aí da ovelha negra, não vou misturar, a gente continua isso depois, mas eu acabei de apresentar aqui, depois eu vou trazer para vocês esses estilos. Nervosinho ou nervosinha, né? Contestador, reclamões e acusadores, carente e o porco-espinho. Então, são esses estilos aqui que a gente classifica. Qual que é a importância disso? Vocês começam a perceber que a gente vai evoluindo um pouco no mapeamento. Eles vão se tornando previsíveis para nós. Primeiro a gente identifica quem está, quem não está com a gente, quem está esperando, quem não está. Depois a gente começa a entender um pouquinho quais são as ações que eu posso trazê-los para perto. E depois você vai entendendo o estilo da pessoa. E até o que você pode permitir e o que você não pode permitir, né? Ah, você vai consertar. Não, não é que você tem que consertar o cara. É que você tem que ver dentro do contexto, ele está atrapalhando ou prejudicando? Está dando motivação ou está estragando a agência? Ele drena a energia do time ou não? Tudo bem, ele é um rabugento com ele mesmo. Teu papel não é consertá-lo como pessoa. Teu papel é deixá-lo minimamente aceitável pelo grupo, pelo seu valor de gestão, pelo mínimo que o banco exige, que a cooperativa exige. Aqui tem que ter um ajuste, ponto. Ele precisa saber disso. É difícil? Super.
A gente vai conseguir vencer sempre? Não. Mas dá para entender. E eu acho que quando você entende o time, entende o ser humano, entende com quem você trabalha, você ajusta expectativa. Quando você ajusta expectativa, você começa a acertar na dosagem, aquela que eu falei, que é monitoramento, motivação e pressão. E aí você não fica meio que dando murro no escuro. Você começa a ser mais assertivo com o que faz, com o que tem que ser feito, com a cobrança, com tudo. Tudo. Xando é trabalhoso. Xando é difícil. Xando é. Só que é complexo, gente? Não é complexo. É até simples demais. E aí tem uma frase que eu sempre gosto, de um consultor que ele fala assim, americano, ele fala assim: tudo que é muito fácil de fazer também é muito fácil de não fazer. É tão fácil corrigir isso que é melhor não fazer. Deixa assim mesmo, dá trabalho. Entendeu? No fim das contas isso não muda. O que muda é o quanto ele sabe vender seguro, quanto capitalização ele vendeu, quantas contas ele abriu. Se fosse robô, tudo bem, mas não é robô a gente. Tem dia que vai parar, tem dia que não vai fazer, tem dia que vai emburrar, tem dia que o porco espinho tá soltando os espinhos para todo mundo. Tem dia que o reclamão subiu o tom que parece que ele tá na casa dele. Tem dia que o nervosinho vai te dar um bacém. E assim vai. Tem dia que o carente, ele vai sugar a tua energia todo dia ou do par dele. Ok? Finalizando, quais insights vocês tiram daqui hoje? Uma palavra, duas, uma frase? O que para você resumiu esse aprofundamento de hoje? Eu vou falar uma. Para mim, acho que é rever a rota. Rever a rota, legal. É aproximar das pessoas, viu? No meu caso aqui, o insight para mim, trazer os mornos, os desengajados para o jogo, para a realidade, enxergar melhor a realidade das agências, para mim é proximidade. Eu tô diante de todo esse cenário que você trouxe, eu me senti um pouco distante das pessoas. Estou mais ligado às pessoas estratégicas, né? As funções estratégicas que são gerentes, e acaba que a gente deixa um pouco de lado, vamos falar ali, né? O caixa, os trainees, essa importância de ter todo mundo coeso com a mentalidade de equipe. Para mim vai ser proximidade com os demais do time. O Velber, eu sempre trago até como uma linha central aí, como foi dito aqui, como um mantra, que assim, o principal erro de você querer ter um time engajado é a gente não entender que o engajamento, ele começa pelo indivíduo e não pelo todo. Quando a gente espera engajamento, a gente quer que tipo, o time chegue e pouse como helicóptero na nossa ideia, naquilo que a gente quer, nos nossos objetivos, etc. Mas o engajamento não vem do time para um objetivo, não vem do time para o gerente. O engajamento vem do gerente para o indivíduo, para a pessoa. Depois eu vou do gerente para outra pessoa. Depois eu vou do gerente para outra pessoa. Aí daqui a pouco, como você disse, eu também olhei para o caixa, olhei para o trainee, olhei para não sei quem. Daqui a pouco tá todo mundo rendendo de um jeito que nunca rendeu. Mas por quê? Porque não é que teve a mágica do engajamento geral, de colocar um pozinho na agência, no ar-condicionado, e todo mundo foi encantado pelo engajamento. É porque você engajou com um, depois engajou com mais um, depois engajou com... O engajamento é individual, ele não é coletivo. Coletivo é quando... Depois que o individual funcionou, a cola, a sinergia começa aí sim, a gente tem um movimento coletivo. Mas não dá para partir para o engajamento no grupo, tem que partir no individual. Tá?
Quem mais? Vamos lá. Colocar, Alexandre, eu acho que o principal ponto é colocar mesmo a lupa em cada um. Colocar lupa. Principalmente ali na ponta do engajado e vem subindo para chegar desde aqueles que já são engajados, né? Legal. Lembrando, gente, que isso não é do dia para a noite. Nós estamos falando de um negócio de médio a longo prazo. Nós estamos falando de iniciarmos aqui na mentoria. 3 meses que a gente está aqui junto, toda semana, no mesmo... Mas isso leva tempo. E quanto mais você demorar para começar, mais vai ser a dificuldade, maior vai ser o tempo para você ter o resultado. Não se iludam, gente. Eu sou completamente contra coisas mágicas. Eu não acredito em nada intenso do nada. Não existe isso. Porque se funcionasse, todo mundo faria rapidamente, entendeu? Então, é só começar e não parar. Começa. Tem dia que vai cansar, tem dia que... Mas depois você volta, retoma. Ah, passa uns 2 dias. Ah, não sei o quê. Ok? Quem mais? Eu pensei ali na questão do trabalho com os desengajados, né? Que realmente acho que essa é a missão, é o desafio, né? Mais que vai consumir, né? A nossa energia. Eu acho que talvez aí que está né? A questão mesmo, porque né? Eu tava até pensando que é mais fácil, né? Às vezes tu deixar, vou deixar ali o desengajado lá no canto lá, tal, né? Vou aqui ficar na minha energia positiva aqui com o colegiado, com as pessoas já engajadas lá, tal. Mas a gente tem que pensar assim, né? A própria equipe engajada, inclusive os mornos, né? Às vezes até ficam reclamando, né? Com esse desengajado, se tu não fizer nada, tu vai até perder a tua equipe engajada, vamos pensar assim, né? É muito mais fácil o morno esfriar do que aquecer, entendeu? Então, se tu não agir mesmo, não ter esse interesse genuíno, ter um tempo, e às vezes não é nem no dia, às vezes o cara não vai nem querer te escutar no dia, enfim, é uma paciência mesmo, né? Aí é o exercício mesmo que para mim vai ser o grande desafio. Com certeza. E na mentoria que vem, a gente finaliza essa questão do engajamento, e na mentoria que vem, a gente vai falar como neutralizar. Beleza, vocês vão tentar, não estou dizendo que vai acontecer em uma semana, mas vocês vão dar um pontapé inicial. Vamos supor que tem alguém muito arredio, que Dantes, quero ser mandado embora, quero ser desligado, quero ser transferido, quero aquelas coisas todas que a gente sabe. Aí vocês vão aprender a neutralizar essas ovelhas negras, que é para acontecer justamente isso que você está falando. Pô, tentei, fiz minha parte. Não vai ser em uma semana. Mas para você olhar e falar, esse aqui eu vou ter que usar aquela outra estratégia que o Xando falou, que é a ovelha negra. Ou eu vou neutralizar, como é que eu faço, como é que eu impeço, para também não contaminar o time. Mas o exercício desse momento agora é a gente se interessar genuinamente por eles. E devagar, sabendo que não é uma conversa, não se iludam, tá? Às vezes ele carrega isso a vida inteira e não é você que vai salvá-lo, mas pelo menos teu papel como líder, e você nunca vai ter peso na consciência o dia que, pô, ficou entre ele e um novo, e mandar esse cara lá, não sei para onde, pode mandar, você já vai ter tentado, você já vai ter feito, você não vai ter remorso nenhum peso na consciência, você vai ter feito a tua parte, você tentou. Quem mais? Qual mais insight pra gente finalizando aí? Mais algum ponto? Ok, pessoal. Beleza? Fez sentido para vocês isso hoje, essa questão toda? Se alerta, é difícil, gente, não é fácil, porque na verdade a gente fala assim, cara, puta, eu tive que parar meu dia, eu tive que ficar 2 horas com uma galera que tem a mesma busca, que tem a mesma vontade de desenvolver para entender um negocinho. E por isso que é tão difícil, entende? Que eles não estão nisso, eles não estão nesse sistema de eu vou parar para me desenvolver. Eles estão no dia a dia apagando incêndio com mangueiras, com ferramentas que nem eles sabem usar direito. Por isso que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, se esforçar e realmente se dedicar.
Beleza? Lembrando, pode colocar dúvidas, questões, conquistas, coisas que tiver, fiquem à vontade lá no grupo. A gente já separa o grupo justamente para esses pontos. Tá bom? Gente, boa semana para vocês. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida aí, estou à disposição. Qualquer questão que o grupo possa ajudar, lembrem-se, tá? Não há nenhum problema que ocorra dentro de uma agência bancária ou de cooperativa que esse grupo não tenha uma boa solução. Juntos a gente sempre vai achar alguma forma de ajudar, de estar dando um suporte aí para vocês. Beleza? Abraço, Alexandre, gente. Boa semana. Oi. tem uma live na quinta-feira, uma live geral, onde é que a gente pega o link dela pra gente assistir? Normalmente essa live eu sempre vou colocar para vocês também, pode ficar tranquilo. Toda No vez que grupo, né? tiver, eu mando no grupo também, tá bom? São as lives abertas que normalmente eu faço, mas eu sempre vou estar eu sempre convido os alunos do outro grupo, desse grupo aqui também, fica tranquilo, tá bom? Ah, tá bom. Fechando. Boa noite, então. Valeu, gente. Boa noite, boa semana para vocês. Valeu. Valeu.